Fraude na SEB. Servidores e ex-servidores são presos suspeitos de causar prejuízo milionário à companhia. Gestão compartilhada. Colégio no Gama diz sim ao projeto e se torna a 12ª escola a abraçar a ideia. E no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre os riscos de aborto espontâneo nos 3 primeiros meses de gestação. Olá, boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Não é segredo para ninguém, a chuva já começou a cair aqui no Distrito Federal. Mas o período de chuvas fortes começa mesmo a partir do dia 5 de novembro. E com elas a gente sabe que vem muito transtorno por aí. Para prevenir a população, a Defesa Civil já está enviando alertas aos moradores sobre essa variação do clima. É o que você vai ver na reportagem a seguir. Desabamentos causados pelas chuvas, placas de alumínio levadas pelo vento. Cenas registradas no último final de semana aqui no Distrito Federal. Mas o que pode ser feito para amenizar esses acidentes causados pela força da natureza? Uma das formas criadas pela Defesa Civil para alertar os moradores quanto à possibilidade de chuva forte, ventania e até mesmo a variação da umidade foi a emissão de um alerta. Pelo telefone celular chega uma mensagem avisando da possibilidade dessas ocorrências na região em que a pessoa está. Existem algumas áreas mais vulneráveis à chuva. Então, nessas áreas, normalmente a população já tem um certo cuidado. E o aviso da Defesa Civil vem para reforçar esse cuidado com a população, para as pessoas se precaverem. Às vezes a pessoa está querendo sair de casa ou está retornando para casa, ela saber que naquele momento vai ter um momento de chuva forte. Então, o ideal é, talvez, esperar um pouco para retornar para casa ou para sair de casa, para evitar qualquer acidente. O alerta é feito com base em um monitoramento feito pelos mapas do INMET. Aí vai depender das condições. Você pode fazer um alerta geral para todo o Distrito Federal ou você pode delimitar no mapa a área que você quer que receba esse alerta. Vai depender dessa análise e depois dessa análise a gente faz essa emissão. O cadastramento deve ser feito a partir de uma mensagem enviada para o telefone 40199 informando o CEP. O cidadão não paga nada pelo serviço. Durante o período de chuva a gente pede sempre que a população se abrigue com cuidado. Evite se abrigar debaixo de árvores, evite ficar em locais abertos, para evitar trafegar com o veículo em locais em que ele não consiga ver o pavimento, porque tudo isso causa risco. Então tem uma série de orientações que a gente informa a população para que diminua esse risco durante o período de chuva. E a gente vai falar sobre essa situação aqui no estúdio com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. A gente sempre vê esse tipo de coisa, né? Sai ano, entra ano, a Defesa Civil faz os alertas dela, mas aquele pessoal, aquela parte da população que poderia se beneficiar desse alerta, raramente segue as orientações. O que acontece? Olha, eu acho que é falta de autoridade mesmo, né? A Defesa Civil, apesar da denominação, é sempre chefiada por um militar, né? Um coronel da polícia, um coronel do Corpo de Bombeiros. É gente, por exemplo, que até de ofício ele tem condições de, por exemplo, mobilizar forças policiais para tirar as pessoas na marra. Se elas não têm a capacidade de perceber o risco que estão correndo, elas têm que ser retiradas dali. É uma ação de Estado, de governo, que tem que ser feita, independentemente da vontade das pessoas. Ou então, a Defesa Civil precisa ser mais clara nesses alertos. Porque sua casa pode cair nessa chuva, ou algo assim. Mostrar, né? Uma coisa o risco muito iminente mesmo da queda e das consequências. Tem gente que nunca acredita que vai acontecer com ele o que acontece com muita gente. Né? Só acontece com os outros. Com os outros, exatamente. Então, assim, primeiro tem essa coisa, tem que fazer uma revisão da Defesa Civil, se eles estão trabalhando corretamente, no sentido de advertir de maneira adequada o risco. E também é o seguinte, se apesar disso as pessoas insistirem em permanecer em situação de risco, tem que ser retiradas, nem que seja na marra. Operação entre Polícia e Ministério Público cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. A Polícia Civil revelou que servidores e terceirizados da SEB faturavam aí uma graninha extra prestando serviços particulares a um valor mais baixo. Um esquema que gerou um prejuízo, acredite, de 20 milhões de reais para a empresa.
Relógios, medidores da SEB, lacres e dinheiro. Esses foram apenas alguns dos materiais apreendidos pela Polícia Civil na manhã de hoje. Segundo as investigações, material usado por um grupo formado por servidores da Ativa, aposentados, terceirizados e eletricista. É um esquema que girava em torno de duas frentes de ação. Uma, a troca de titularidade das contas com altas dívidas perante a concessionária, e outra, a instalação de medidores em ligações irregulares, o que dava aquela aparência de ilegalidade, uma chancela, vamos dizer assim, da companhia, de uma licitude daquela ligação que era realizada. Em apenas 4 meses, uma das modalidades do crime, a transferência de modalidade, o grupo gerou um prejuízo de 20 milhões de reais. Por meio de pagamento de propina, os criminosos faziam a substituição do CPF, que estava com dívida junto à SEB. A dívida continua com o CPF do antigo titular da conta, passa aquela conta, aquele medidor fica vinculado a outro CPF e o serviço continua sendo prestado normal. Mas a dívida ainda continua vinculada ao CPF antigo. O esquema funcionava há mais de 10 anos. Os presos são investigados por organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato contra a administração pública e corrupção ativa e passiva. A SEB é uma empresa que já vem passando por dificuldades financeiras, com dívidas milionárias há alguns anos, e a gente acredita que se esse esquema tivesse sido estancado já há algum tempo, com certeza a situação financeira da estatal seria melhor. Por meio de nota, a SEB diz que está apoiando a operação para que sejam descobertas fraudes e outras práticas contrárias aos interesses da companhia. A polícia também investiga a CAESB, mas a Companhia de Saneamento Ambiental disse que ainda não foi informada oficialmente sobre a operação. Mais uma escola diz sim ao modelo de gestão compartilhada. O Centro de Ensino Fundamental 5 do Gama é a 12ª escola a aceitar a ideia. O resultado da votação veio junto com a publicação das normas que regulamentam o programa. O documento passa a funcionar assim como uma espécie de guia para a atuação das escolas. A regulamentação das escolas de gestão compartilhada foi construída por um grupo de trabalho que conta com representantes das secretarias de Educação e Segurança Pública. A medida tem como objetivo trazer uniformidade ao modelo das escolas que já aderiram ao projeto ou aquelas que ainda querem aderir. Com a mudança, a escola passa a ser chamada agora Colégio Cívico-Militar de Brasília. A implantação continua sendo feita a partir do resultado de audiência pública. E nessa comunidade aí foram 75% dos votos favoráveis à gestão compartilhada. Quer dizer, Cláudio Humberto, de cada 4 moradores, 3 votaram sim. Uma decisão acertada, né? Acho que sim, é uma experiência que vem dando certo, né? É uma experiência que, na verdade, é a garantia para as famílias, para os pais, para as mães, de que os filhos estarão em boas mãos. O que a gente tem assistido ao longo dos últimos anos, é a criminalidade, antes que ficava somente na porta, né, das escolas, entrar, né? Agora eles começaram a invadir, vender drogas dentro das escolas, perpetrar crimes, né? Quantos professores e funcionários e alunos terão sido agredidos, feridos e até mortos, né, em escolas públicas, sobretudo em áreas mais vulneráveis à questão da criminalidade. Então, esse modelo de gestão vem na hora certa, né, exatamente para estancar isso. Porque, afinal de contas, bandido não vai se meter a besta em escola onde lá dentro ele só vai se deparar com policiais e com a forte possibilidade de ir em cana. Ali agora a gente chama a Renata Dourado, que tem um recadinho para você, tá? Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis. Isso mesmo, ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. E então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Essa oferta e muitas outras vocês encontrarão a partir de amanhã na nova loja TIM, no Shopping Conjunto Nacional.
Um espaço 100% digital, super moderno, que vai trazer qualidade de serviço e praticidade para todos os clientes. Passa lá e confira. TIM, a inovação não para. Olha, nem todo mundo sabe, mas aqui no Brasil também tem terremotos. A Universidade de Brasília mantém um observatório sismológico que registra esses tremores de terra. O local também recebe visitantes interessados em conhecer um pouco mais de como é feito o estudo de fenômenos naturais. Organizada por professores da UNB com apoio de algumas fundações, o museu conseguiu todo o acervo que fica em exposição. De kit de primeiros socorros a ensinamentos visuais, os visitantes conseguem aprender de uma maneira mais lúdica. Aqui é uma parte mais interativa, né, principalmente para as crianças, onde a gente tem esse globo, ele é projetado ali também na nossa parede, e as crianças vêm aqui, giram o globo e veem a propagação das ondas no interior da Terra e na sua superfície também. E é legal para justamente elas terem essa interação e um contato maior com esse tipo de ciência. A exposição oferece ainda várias atividades interativas. O que mais atrai os visitantes é o simulador sonoro do terremoto, com variação de magnitude. As pessoas sentem como é que é esse som do terremoto, de uma forma bem real mesmo, e aí saem impactado e querendo saber mais sobre terremotos. Além de mostrar o acervo aos alunos e à comunidade, pelo observatório também é possível monitorar em tempo real pontos de tremores em qualquer parte do mundo. Uma base recebe os sinais de alterações da magnitude. O observatório funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5h30 da tarde, na UNB, ali na Asa Norte. E depois do intervalo, você vai acompanhar uma entrevista ao vivo sobre os riscos de aborto nos primeiros 3 meses de gestação. O Band Cidade volta daqui a pouquinho. Depois de descobrir a gravidez, a primeira preocupação dos pais é com a saúde do bebê. Mas nem sempre a gestação sai como planejado. 1 em cada 5 mulheres, ou seja, 20%, tem a gravidez interrompida de forma espontânea até a 12ª semana. E as causas desse aborto natural aí muitas vezes são difíceis de identificar. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a obstetra Alexandra Sartori. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu já adiantei, né, que são difíceis às vezes de saber quais são as causas, mas não é impossível, né? O que pode provocar mais esse tipo de aborto? A gente sabe que 20% das gestações, né, das mulheres podem evoluir com abortamentos espontâneos. E dentre esses 20%, 50% podem ter causas genéticas e outros 50% podem ser não genéticas. Né? Então, as mulheres tendem, os casais, a acharem que as perdas foram provocadas por doenças genéticas e que isso vai se repetir em outras gestações. E o medo de gestar, ele acaba invadindo a vida do casal e muitas das vezes a gente recebe no consultório, a gente que faz fetologia e alto risco, esses casais com medo de uma segunda gravidez. Né? 50% são genéticas, outras 50% não. Agora, dentro desses casos que são genéticas, aí eu faço a pergunta que os casais devem fazer, né? Quando existe um primeiro aborto, a chance de ter um segundo e um terceiro, ela é maior do que os outros? Não. Ou tem forma de prevenir? Não há uma chance maior, né, dependendo da causa também, né? De causas genéticas há uma chance, a chance aumenta, né? Estatisticamente aumenta. Mas a gente sabe que há outros fatores que aumentam muito mais em percentuais, que são os não genéticos. Por exemplo, a idade materna avançada, as mulheres com 45 anos ou mais, 80% podem evoluir com perdas fetais. Né? Mulheres que têm trombofilias, hipertensão crônica, diabetes não controlado, doenças da tireoide, né? Podem ter mais chance de perdas também. Agora, então, e nos casos das mulheres que não têm esse componente genético, o que pode causar e como evitar? Aí entram dentro das causas que a gente chama de idiopáticas, que a gente não consegue assim, esclarecer o motivo real, entra nesse percentual de 20%, em que a gente não consegue esclarecer a causa. Uma maneira de prevenir que as mulheres ou os casais que querem gestar podem, né, levar até o consultório médico, seria fazer os exames previamente, então checar se tem essas doenças de base, que muitas delas não têm sintomas. Exemplo, trombofilia, que é uma doença que a gente pega muito dentro do consultório, e a mulher teve perda gestacional, não sabia que tinha, e tem como a gente prevenir. E o pré-natal bem feito, então, pode evitar? Essencial.
desde o início da gestação, a gente tem como prevenir através de medicações, né, e medidas que a mulher pode adotar para poder prevenir essas perdas precoces antes das 20 semanas de gestação. Tá, então a gente agradece as suas dicas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o governo tem um novo portal da transparência. A ideia é facilitar a consulta para que o cidadão que paga impostos possa ter acesso aos gastos públicos de forma imediata e mais clara. O GDF anunciou hoje a nova versão do Portal da Transparência. A novidade facilita ainda mais a busca por informações e dados. É um portal mais intuitivo, mais moderno, com o objetivo de trazer informações de maneira facilitada para o dia a dia do cidadão, que é o nosso principal usuário. Uma das novidades na atualização é o Super Busca. Funciona assim: basta digitar qualquer palavra que o portal mostra todos os resultados relacionados ao governo do Distrito Federal. Para o controlador-geral do DF, Aldemário Araújo, com essa alta tecnologia, o cidadão vai saber com mais clareza onde o dinheiro público está sendo investido. O usuário vai poder identificar qualquer bem ou serviço que o GDF tenha licitado, inclusive os valores unitários que foram apresentados nesses processos licitatórios. A nova versão do Portal da Transparência foi apresentada nesta tarde no Palácio do Buriti e contou com a presença de autoridades do GDF. O portal já está no ar e dá para acessar tanto pelo computador como pelo celular. É um importante instrumento de fortalecimento da transparência pública do governo do Distrito Federal. O site do Portal da Transparência é o transparencia.df.gov.br. E também foi lançada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão. 250 deputados já aderiram à iniciativa, o que torna a nova frente uma das maiores da Câmara. O lançamento da Frente Parlamentar da Radiodifusão teve a presença de diversos parlamentares e representantes de rádio e TV de todo o país. Um dos idealizadores da iniciativa, o deputado Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo, destacou que o objetivo é acelerar a tramitação dos projetos relacionados ao setor. Os proprietários dos veículos de comunicação, os radialistas também estão super empolgados com essa frente e nós, com certeza, atingiremos o objetivo, que é realmente voltar essa força que o rádio sempre foi. A Frente Parlamentar da Radiodifusão já conta com o apoio de mais de 250 parlamentares. Com isso, essa já se torna uma das maiores iniciativas da Câmara dos Deputados. Durante o evento foi destacado o papel de extrema importância dos veículos de comunicação no país, principalmente nas regiões mais distantes e isoladas. É a defesa do conteúdo brasileiro, feito por brasileiros para brasileiros e que chega de forma gratuita a toda a população do nosso país. Para o presidente da ABERT, a Frente Parlamentar é um marco e pode representar um futuro melhor para o Brasil, garantindo a liberdade de expressão. A Frente Parlamentar organiza a discussão sobre esses temas relativos à radiodifusão nos mais diversos órgãos, nas mais diversas comissões da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, falou sobre o momento atual com o crescimento das fake news e destacou o papel da imprensa. Nós vivemos uma crise da viralização do ódio através das fake news. E nada mais importante que a liberdade de expressão, que a liberdade de imprensa e o papel das empresas de radiodifusão no nosso país. Importante porque de forma livre comunicam a sociedade, informam a sociedade, produzem conteúdo, né, e conseguem, de forma muito concreta, organizar esse momento onde essa viralização do ódio, as instituições democráticas enfraquecem a nossa democracia. A Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar Cleilson Salles Araújo. Ele é apontado como o criminoso que matou o cadeirante que estava dentro de um ônibus na terça-feira passada em Sobradinho. Cleilson, de 37 anos, tinha 13 passagens pela polícia. A lista criminal inclui formação de quadrilha, receptação, roubo, assalto e posse de drogas. E mesmo com tudo isso aí, acredite, ele cumpria pena no regime semiaberto. O interno do Centro de Progressão Penitenciária tinha saído para trabalhar quando assaltou o ônibus e matou um dos passageiros. Quem tiver informações pode ligar para o telefone 197. Não é preciso se identificar, tá? A 13ª Delegacia investiga o caso e já pediu a prisão preventiva de Cleilson por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Cláudio Humberto, é uma folha corrida do cara, né?
e mesmo assim estava em regime semiaberto. Que país é esse? Né? Que país é esse que a gente vive, né? Que bandidos com 13 passagens pela polícia e nenhuma ficagem, graças à ação da justiça. Por que é que ele tem 13 passagens? Porque ele chegou na primeira, o juiz soltou. Foi para a segunda, também foi solto. E assim por diante, até a 13ª. Entre um e outro, esse bandido covarde saiu assaltando, estuprando, pintando e bordando, e nada lhe acontecia. Né? Até que foi condenado por alguma coisa, já está em regime semiaberto, minha gente. Semiaberto, na rua, para voltar a praticar crimes. Né? E voltou, né? E voltou a praticar crimes. Esta semana o governador Ibanez usou uma frase muito interessante para definir a situação em que a gente vive no Brasil. Né? Vivemos num país em que o bandido volta para casa antes da sua vítima. Quer dizer, a vítima está lá, às voltas com as sequelas e consequências do seu ato criminoso, mas o bandido que é levado pela polícia à audiência de custódia, que é o que tem que ser feito num prazo máximo de 24 horas, ele é, sem demora, libertado pelo juiz e frequentemente com o parecer favorável do Ministério Público. Isso tem que mudar. Essas audiências de custódia foram introduzidas no Brasil pelo ministro Ricardo Lewandowski, quando ele presidiu o Supremo Tribunal Federal. E isso foi um divisor de águas, isso sofisticou a impunidade, institucionalizou a impunidade no Brasil. E esse sujeito aí, esse assassino covarde, cruel, ele é produto disso, é produto dessa impunidade, dessa incapacidade do Estado, mais do que isso, né? Dessa falta de vontade do Estado de meter na cadeia quem comete crimes. Mãe e namorada que mataram o menino Juan vão a júri popular. Agora vamos falar sobre o caso do menino Juan, que foi brutalmente assassinado pela mãe e pela companheira dela em maio desse ano. A justiça decidiu que as duas mulheres devem ir à júri popular. Rosana Aure da Silva Cândido, de 27 anos, e Cássila Priscila Santiago, de 28, vão enfrentar o júri popular no processo em que respondem pela morte, tortura, fraude processual, ocultação e destruição do cadáver do menino Juan Maicon da Silva Castro, de 9 anos. Na sentença, o juiz entendeu que existem indícios de que Rosana e Cássila cometeram um crime contra a vida e tiveram a intenção de matar. Por isso, devem ser julgadas pelo tribunal do júri. As duas mulheres confessaram o assassinato e estão presas na penitenciária feminina do DF desde junho. Filho de Rosana, o menino foi morto e teve o corpo esquartejado pela mãe e pela companheira dela em 31 de maio deste ano. O crime bárbaro chocou Brasília e todo o país. Partes do corpo da criança estavam escondidas em uma mala deixada dentro de um bueiro em Samambaia. Uma menina de 8 anos, filha de Cássila, também vivia com as mulheres e foi levada para um abrigo pelo Conselho Tutelar. O julgamento das duas ainda não tem data marcada. A defesa das réis ainda pode recorrer contra a decisão. E um caminhão tombou nesta manhã perto de uma casa na quadra 110 do setor noroeste. O Corpo de Bombeiros informou que o caminhão caiu no momento de uma operação de perfuração do solo. No acidente, um poste de energia elétrica foi destruído, deixando os moradores do local sem energia até agora há pouco. O motorista do caminhão não se feriu. Ele não informou aos bombeiros o que provocou o acidente. Hora de uma dica de arte aqui no Band Cidade. A Galeria Carla Osório, que fica no Lago Sul, está em cartaz com a mostra de um artista holandês. A exposição, que tem apoio da Embaixada dos Países Baixos no Brasil, foi montada com as peças de um carro que marcou épocas e gerações, o famoso Fusquinha. Brasília, modernismo e Fusca. Isso mesmo, Fusca. Parece incrível, né? Mas tudo isso está presente nas obras do artista holandês André Cruyssen. Como ele não fala bem português, a gente contou com uma ajudinha da curadora da exposição para traduzir. Because the Fusca was also a foreign car. Boa parte das esculturas na exposição o André construiu a partir desses pedaços de Fusca. As obras atraem os olhares do público. Todas elas têm alguma referência ao Fusca, carro que fez muito sucesso na época da construção de Brasília. O artista passou 40 dias observando todos os traços da cidade planejada por Oscar Niemeyer. Ele realmente experienciou Brasília. Acho que fica muito claro nas obras, que as obras elas têm muito essa forma modernista, essa forma da nossa cidade. Esse nosso urbanismo é muito presente
no trabalho do André, nesse trabalho que ele produziu para essa nossa exposição. O trabalho do artista está em cartaz na Galeria Carla Osório, no Lago Sul. São esculturas de um nível internacional, obras que poderiam perfeitamente estar em grandes museus do mundo, e a gente tem aqui agora em Brasília até o dia 6 de dezembro. O embaixador do Reino dos Países Baixos fez questão de estar presente na abertura da exposição. O que é interessante é que se uno que trabalha sempre no contexto de meu país, que é um país plano, com muita água, conhecido, não? Viene a um país como o Brasil, que é muito diferente, com Cerrado, com Amazonas. Se você gostou, não deixe de fazer uma visita. Use a imaginação e viaje pelas obras. Vale a pena. Mais informações sobre essa exposição no telefone 3367-6303. Lembrando que também tem as redes sociais da galeria. É só procurar por Carla Osório. A mostra individual fica aberta ao público até dia 6 de dezembro e a entrada é de graça. Não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 99976-9204, repetindo, 99976-9204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12h30. Você vai ficar agora com os donos da bola. Boa tarde, tchau.